Gente, a estatura moral do general Augusto Heleno é do tamanho dele, ó. Nanica. O catatal golpista favorito do Bolsonaro aprontou de novo, né? E a gente descobriu mais uma deles agora, quando vazou esse vídeo aí da reunião ministerial que aconteceu no dia 5 de julho de 2022. Portanto, antes do início da campanha eleitoral do ano passado. Pois é, eu fico pensando assim, a gente só não caiu numa ditadura para valer, porque a turma que era candidata à ditadura era muito burra. Muito. Pois é, pensa bem. Toda reunião ministerial é gravada. Toda. E aí o cara vai para uma reunião ministerial, pega lá o microfone e confessa que estava cometendo vários crimes ali na frente de todo mundo, diante da Câmara, gravado para a posteridade. Um outro nanico golpista, o Mauro Cid, ainda guardou o vídeo num computador da casa dele, que ficou uma beleza para a Polícia Federal aprender. Pois é. E olha, ele cometeu vários crimes aí nesse vídeo que a gente vai ver um trechinho daqui a pouco. Única e exclusivamente para bisbilhotar os adversários. Você está duvidando de mim? Então, ó, enxerga você mesmo aí com seus olhos, o Catatal falando, ó. Primeiro, o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da ABIN. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da qualquer lugar. Agora imagine você que o Bolsonaro aí foi o mais inteligente da turma. Imagina o nível do resto. Ele foi o único que teve a sacada de mandar o general Heleno parar de falar bobagem. Pelo amor de Deus, não fala isso, senão vai vazar. O general, eu peço que o senhor não fale, por favor. O senhor não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar. Então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a BIM está fazendo? Tá? Olha, só nesse pequeno trecho de vídeo aí tem uma lista de crimes. Ele já deixou claro que já tinha conversado com o novo diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que é o tal do Victor, para montar o esquema de espionagem. Então essa reunião é de julho do ano passado, aliás, de 2022, como eu falei. Portanto, se a coisa for adiante na investigação, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal conseguem descobrir se eles realmente colocaram em prática essa espionagem. E se rolou, dá uma olhada na lista de crimes. Interceptação ambiental sem autorização da Justiça, artigo 10 da Lei 9296/96. Pena, 2 a 4 anos. Se eles instalaram escutas eletrônicas ou se eles grampearam telefones, também tem interceptação telemática, mais 2 a 4 anos de cadeia. Como era uma galera reunida para fazer isso, porque tem que ter autorização do presidente, era o próprio general Heleno, tinha o tal do Vitor da ABIN e tinha os agentes que foram espalhados aí pelos partidos para poder acompanhar as candidaturas meio que infiltrados, sabe? Fingindo que era cabo eleitoral. Ou seja, da organização criminosa para fins de espionagem, 3 a 8 anos de cadeia. Tem ainda o crime eleitoral nessa história, que é abuso do poder econômico e político. Por quê? Porque ele estava usando a máquina estatal, a estrutura do poder público, ou seja, os servidores, os equipamentos de espionagem, para vigiar os adversários políticos deles durante a campanha eleitoral. Pena qual que é? Multa e inelegibilidade por 8 anos. Ah, mas o general Heleno não é político, mas qualquer pessoa pode ser condenada para inelegibilidade. Essa pessoa pode amanhã resolver se candidatar e aí ela fica impedida. Mas não só nele, né? Respinga no Bolsonaro também essa história, viu? Por quê? Porque o Bolsonaro ouviu, e em vez de dizer, ó, não, eu não quero saber disso, ao contrário, ele falou, não, depois a gente conversa lá na sala, só nós dois, para você me contar o que a ABIN está fazendo. Então é o seguinte, só de saber que está sendo cometido um crime dentro do poder público e não fazer nada, sendo o presidente da República o funcionário público número 1 da nação, ele está cometendo um crime de prevaricação. E aí também vai recair nele o crime eleitoral de abuso do poder econômico e político. Por quê? Porque
Ele era o principal beneficiado da história, né? E isso daria mais uma inelegibilidade para a coleção do Bolsonaro, que já tem 2, essa seria a terceira. Pois é, e ainda tem, para o caso dos 2, improbidade administrativa. O que é isso? É o mau uso dos recursos públicos. Não é crime, mas é infração administrativa, dá um processinho pesado e no caso é o seguinte, eles gastam o dinheiro público para vigiar esses adversários. Então, qual que é a pena? Uma indenização para ressarcir, para repor cada centavinho que foi gasto nessa pataquada. Pois é. Não satisfeito, né, depois de levar uma bronca do Bolsonaro porque estava falando demais, o general Heleno, o catatal golpista, sugeriu ainda mais, continuou falando ali, sugeriu que o golpe tinha que ser dado antes da eleição. Com todas as letras ele falou isso. Se é para virar a mesa, tem que ser agora, não pode esperar não. Está bem claro que não tem VAR na eleição. Não vai ter segunda chamada da eleição, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que elimine a possibilidade do VAR acontecer, né? No dia seguinte todo mundo reconhece e fim de papo. E ainda, para complicar mais a situação dele próprio, ele falou em atacar as instituições e atacar pessoas. Olha aí. Então isso aí tem que ficar bem claro, né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Só isso. Agora a Polícia Federal vai investigar se esse esquema de espionagem foi de fato montado. E se ele foi montado, o general Heleno vai responder por mais esses crimes aí. Então já tem um depoimento dele aí que daqui a pouco vai acontecer por conta da história da ABIN paralela. Agora tem até a ABIN oficial fazendo coisa errada. Então tudo isso sob o guarda-chuva do general Heleno, que era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e a ABIN está abaixo do GSI. Portanto, tudo que acontecia de errado na ABIN também é responsabilidade do catatal golpista, o general Augusto Heleno. Pois é, gente, olha só que a gente está só descobrindo. E o mais curioso de tudo isso é que, como eu disse, as reuniões ministeriais são todas gravadas e todo mundo sabe, a câmera não fica escondida, ela fica ali na cara de todo mundo. E mesmo assim o pessoal vai lá numa sensação de impunidade completa, abre o bico, fala todas as coisas erradas que eles estavam fazendo. Não foi nem a primeira vez, né? Teve aquela reunião ministerial de 2020, aquela famosa da interferência na Polícia Federal, que todo mundo falou à vontade todas as besteiras que podia e que não podia. E agora, mais uma reunião, e a gente descobre de novo que estão fazendo coisa errada, ou que estavam fazendo coisa errada naquela época. Assim eles facilitam muito para a polícia, né? E depois eles ainda alegam perseguição, né, gente? Mas vamos combinar, né? Eles facilitam demais o trabalho dos investigadores. É por isso que eu digo e repito, a gente não está numa ditadura, a gente vive numa democracia, muito em função da burrice dos candidatos à ditadura.